um episódio de Clarice Otimista é nos mostrado um ser misterioso, conhecido como Homem-Rato. Bom, mas antes eu vou dar um breve e rápido resumo só sobre as coisas do episódio. Em um resumo, vamos lá. O episódio ele trata da temática de Halloween. Clarice Otimista tenta assustar essas duas mulheres, não consegue. Ok, até aí tudo bem, né? No decorrer da cena, as duas mulheres chamam ele pra ir numa festa que é do irmão dela, se eu não me engano, que tá fazendo uma festa lá assustadora e tal. Aí eles decidem ir. Durante essa cena já nos é mostrado a casa que seria o início desse mistério todo do Homem-Rato. Bom, mas antes disso eles chegam em um outro local, que é esse aqui da festa, aprontam muitas travessuras ali, de repente é expulso, pessoas correm atrás dele e eles conseguem se livrar. Bom, mas algo interessante é que como eles foram parar na casa Troll, que é a casa do... É o seguinte, essa mulher aqui, por algum motivo, ela tem um medo de hidrante e do além ela simplesmente voou e foi para dentro da casa assombrada. E assim, eles decidem seguir, né, decidem entrar lá. O interessante é que o Jeff sempre fala, galera, não vamos aí, essa casa é estranha, essa casa é bizarra, e sempre é reforçado essa ideia dele. Bom, quando eles chegam lá, né, o Clarence tem a brilhante ideia de se separar, dois para um lado até aí tudo bem, e um para um lado de cima e o outro para o lado direito. Em um resumo, o Sumo ficou com essa mulher, o Clarence foi sozinho e o outro, e o Jeff, né, foi sozinho também. Bom, no decorrer da cena a gente consegue ver a aparição de um fantasma, e assim, no momento que o fantasma corre atrás do Clarence, né, o Clarence corre ali com medo e tal. Bom, depois disso, né, nos é mostrado cenas do Jeff com medo, coisas desse tipo, até aí tudo bem. O Sumo e essa mulher, eles decidem correr atrás de um rato. Oh, brilhante ideia, né? Foi o Sumo, na verdade, que decidiu correr atrás do rato. Também tem uma transição entre o Clarence, né, fugindo do fantasma e ao mesmo tempo mostrando cenas do Sumo e da mulher. Aí, ó, o Sumo e a mulher, eles chegaram num porão que tinha um armário bem estranho, até aí normal. Porém, o armário começou a fazer um barulho bizarro. Eles, assim, ficavam com muito medo e tal. Porém, ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, o Clarence, o otimista do além, ele decidiu bater no fantasma. Ele virou um valentão ali e decidiu bater no fantasma. Bom, e nesse momento nos é revelado que aquele fantasma, na verdade, é um idoso. E aquele local se trata apenas de um local para idosos, ou seja, um local tranquilo que cuida de idosos. Bom, até aí o normal. Ao mesmo tempo em que ficam diálogos, conversas, falando, então aqui é um local de idosos, tudo bem, a gente entendeu tudo errado, porque eles achavam que era, né, coisa ruim aquele local, mas acabou que é um local do bem. Uma brincadeira, né, o Sumo ele faz uma pergunta assim, então aquele barulho que a gente viu ali no porão, então tá tranquilo, foi um idoso, né, tá tudo bem. E aí? Então provavelmente não existe Homem-Rato no porão, afinal. Nos é mostrado a cara de suspense e medo dos personagens que moram naquele lar de idosos, né, naquele local. Bom, caras bizarras e assustadoras e até que é reforçado. Não, crianças, o Homem-Rato existe mesmo. E assim fica aquele clima suspense, aquele clima sombrio. E depois de algumas cenas a gente consegue ver o rato, né, indo pra perto do armário. E assim uma mão peluda e bizarra pega o rato. E assim nos é revelado que na verdade realmente existe um ser ou uma pessoa que se fantasia de rato, um homem-rato, algo bem bizarro e até sobrenatural pode ser por um lado, né? Bom, algumas teorias dizem que na verdade aquele local ali debaixo do armário teria uma espécie de subterrâneo, eu não sei dizer ao certo, mas é um esgoto. Ali debaixo teria um acesso ao esgoto. E assim o Homem-Rato viria naquela transição entre subir ali para comer os restos de comida das pessoas que moram ali e também ele morava nos esgotos, ia para lá e para cá. Bom, outras teorias falam que o Homem-Rato também, na verdade, seria um idoso que ficou maluco e do nada cismou, achou que ele era um rato e assim ele pegou pelos realmente de ratos e colava em cada parte do seu corpo. Um detalhe, inclusive, que até ele pegou, outro detalhe dessa teoria, que ele pegou várias unhas de rato e colou nos seus dedos para ficar ainda mais assustador, ainda mais no Halloween de Clarence, o otimista, né, do desenho lá. O Halloween do desenho seria provavelmente o momento em que ele estava mais assustador, né? Porque ele naturalmente já seria assustador, mas no Halloween ele teria que ficar mais, né? Com essa teoria aponta, inclusive, que esse Homem-Rato, ele poderia ter pegado, né, os nossos personagens lá, o Sumo e a outra mulher, e poderia ter corrido para ele, e assim poderia ter uma busca incessante dos personagens, né? O Clarence correndo atrás dos personagens, procurando junto com o Jeff. Essa teoria aponta que poderia ter um episódio desconhecido ou um episódio que eles decidiram não fazer porque ficou um pouco assustador ali com aquela temática de andar nos esgotos, aquela atmosfera sombria e o Homem-Rato, né, naquele esgoto. Poderia ser bem estranho um episódio desse tipo. A dúvida que o Homem-Rato, o personagem misterioso, nos fala, né, nos traz, né, quero dizer,
seria o quê? O que será que realmente ele é? Uma pessoa que fica ali o dia inteiro, que simplesmente criou um laço, uma amizade com os ratos daquele desenho, né? Ou realmente ele é algo a mais? Ele é um ser, assim, entre aspas, sobrenatural mesmo. Realmente ele é um rato, um homem mesmo, uma mistura ali, um DNA, uma genética maluca. O que seria isso? Bom, depois eu vou trazer mais teorias sobre esse desenho e sobre outros vários desenhos.